Seus gostos são peculiares, você não entenderia. Ele tem apenas 36 anos, é o candidato mais jovem disputando a cadeira da presidência. A sua vice é uma ativista indígena, Sônia Guajajara, nascida no Maranhão, de apenas 44 anos e militante dos direitos dos povos indígenas e pela demarcação de terra. Ambos são do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Aliás, sabia que em 2010 a Sônia Guajajara entregou um prêmio para Cátia Abreu, que é vice do Ciro agora, de Miss Motosserra, o prêmio Motosserra, alguma coisa assim. Vai dar uma torta de climão nessa campanha. Mas antes de tudo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes e mandar para toda a sua galera. Afinal, o voto consciente só existe conscientizando. Mas quem é esse cara? De onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele come? Do que ele vive? Boulos foi um jovem comum da classe média paulistana, filho de pais médicos e professores da USP. Mas lá nos seus 15 anos de idade começou a dar sinais de que não queria ser tão comum. Com 15 anos, ele entrou para a União da Juventude Comunista, um movimento de alunos que tem sua origem no Partido Comunista Brasileiro. Daí não demorou muito para conhecer o movimento dos trabalhadores sem teto, sua paixão e escolha de vida. Bom, sua segunda paixão, na verdade, porque foi lá que ele conheceu a primeira, Natália Zermeta, também integrante do MTST, com quem casou e teve 2 filhas. Ah, um detalhe. Quando ele era ainda adolescente, ele saiu de casa para morar numa ocupação junto com o grupo do Movimento Sem Teto. Boulos tem formação em filosofia, mestrado em psiquiatria e já foi professor na rede pública. Mas essa é a primeiríssima vez que Boulos se candidata para ocupar um cargo público. Seu nome começou a ganhar holofotes lá em 2014, durante as manifestações antes da Copa do Mundo no Brasil, lembra? Com essas manifestações, Boulos conquistou a atenção da mídia, a liberação de recursos do Minha Casa Minha Vida, mudança em algumas legislações municipais que transformaram áreas privadas ou públicas em moradia para sem-tetos, um dia na cadeia e um belo processo judicial, que ele, na verdade, chama de tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Mas que Cássio das Boulos quer concorrendo à presidência? É importante destacar que a sua aproximação com a filiação partidária é extremamente recente, mais precisamente de março desse ano. Na verdade, a própria filiação de Boulos já tinha o intuito de concorrer à presidência. Isso porque o Brasil não aceita candidaturas avulsas ou independentes. Isso é parte do artigo 14 da Constituição Federal, que diz que você é obrigado a se filiar a um partido político caso queira se candidatar a qualquer cargo eletivo, viu? Qualquer um. É claro que existem pontos positivos na proposta de se defender a candidatura avulsa, como, por exemplo, aumentar a participação política e diminuir o monopólio dos partidos políticos que todo mundo reclama. Mas, por outro lado, alguns argumentam que isso fere a democracia representativa. Quer saber mais sobre isso? Dá uma olhada nos links que a gente deixou aqui embaixo. Era para ser um parênteses e virou uma redação do Enem. Continuando, Boulos. A aproximação com a sigla se deu bem naturalmente, porque o pessoal frequentemente apoia o MTST, movimento do qual já ficou bem claro que Boulos é uma liderança notável. Mas não foi só com o pessoal que rolou uma fé, não. Desde 2015 e 2016, com os movimentos contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o PT já andava dando umas piscadelas e umas flertadinhas, vendo em Boulos a possibilidade de um sucessor de Lula. Não foi à toa que o próprio presidente Lula disse em um vídeo exibido durante a pré-candidatura do Boulos a seguinte frase: "Eu seria a última pessoa do mundo a pedir para que Boulos não se candidatasse. Você pode ir nos meus comícios que eu vou nos seus." Apesar do candidato se autoafirmar um crítico do PT, ele já deixou bem claro a sua posição com relação à prisão do ex-presidente. Boa noite ao ex-presidente Lula, que deveria estar aqui. Essa relação é conturbada e tem apoiadores e críticos de todos os lados. Mas afinal ele é de direita ou esquerda? Jurema, eu nem sei por que você tá perguntando isso. Afinal, tá claro que Boulos é e se afirma de esquerda, né, linda? Boulos já deixou clara a sua oposição ao governo vigente do presidente Michel Temer e fez duríssimas críticas à criação do limite para gastos públicos, da reforma trabalhista e da proposta de reforma da Previdência, que ainda não foi aprovada. Mas o que ele propõe de bom? O programa de governo do Boulos é resultado de uma aliança que envolve PSOL, PCB, MTST, a PIB, Mídia Ninja e vários outros movimentos sociais. O nome é Vamos Mudar o Brasil Sem Medo. Não, mentira, volta. O nome é Vamos Sem Medo Mudar o Brasil. Bom, voltando ao programa de governo. A gente vai deixar o link aqui pra você ler tudinho que ele escreveu, tá? Mas eu vou pontuar algumas coisinhas aqui pra vocês. Primeiro, economia. Boulos defende a macroeconomia voltada à transformação social. Basicamente, a recuperação da capacidade de gastos do Estado através da mudança da estrutura tributária. Um dos pontos mais práticos é reformar o sistema tributário completo, onerando os mais ricos, ou seja, taxando grandes fortunas, por exemplo, e cobrando menos dos mais pobres. Ficou claro mais ou menos o que isso quer dizer? Política. Política, Boulos defende a democracia direta, que é essa ideia de ouvir e unir as vozes. O Estado deve decidir as suas políticas públicas a partir do acúmulo de todas essas vozes.
Uma das propostas, por exemplo, é que as reformas constitucionais só tenham validade após a aprovação em referendo popular. Segurança Pública. Tem bastante crítica e informação sobre as ações desenvolvidas nos últimos anos, mas nas propostas concretas apresentadas não tem muita informação de como implementar a maior parte. Demarcação de terras. Nessa questão, Boulos é bem assertivo, afinal de contas, a sua vice é uma ativista indígena. Ele apresenta demarcação imediata, desmatamento zero, reforma agrária e o fim dos combustíveis fósseis. Pelo que a gente viu, o Boulos vai enfrentar um desafio enorme de cativar os eleitores com pouquíssimo tempo de TV e ainda tem que arrasar nos debates para subir nas pesquisas. Afinal de contas, até agora, Boulos tem somente 1% das intenções de voto, de acordo com as últimas pesquisas do Datafolha de junho de 2018. Mas, por outro lado, ele é um nome forte entre os movimentos sociais e, por ser novo em idade e em vida pública, pode representar o novo que o eleitor tanto diz querer. Quer saber mais? Visita o nosso site, as nossas redes sociais, dá uma olhada na lista de matérias, perfis, reportagens e tudo que a gente preparou para você. Agora, tem dúvidas, sugestões, críticas, quer comentar, polemizar? Fica à vontade, fale bem ou fale mal, mas fale de nós. Vamos que vamos?